Meu nome é Maurício Morhalen Valente, eu sou um ser humano incompleto, comum e imperfeito, marido da Sara, pai do Pedro, do Heitor e da Estela. Eu ajudo pessoas, estava pensando aqui, há praticamente 30 anos que eu já ajudo casais nos seus relacionamentos, tá bom? Eu me lembro que com 20 anos eu já era consultado por amigos, tal, que tinham problemas no namoro. Os casais iam conversar comigo de namorados para ouvir o que eu tinha para falar. Então, se eu pensar, não profissionalmente, mas já desde quando eu cuido, já vai para 30 anos aí que eu já ajudo pessoas, inspiro pessoas a estarem juntos nos seus relacionamentos, tá bom? E eu estou muito feliz de você estar aqui, muito lisonjeado. E eu queria falar para vocês que o tema de hoje é um tema muito importante, que é os combinados entre casais. Vou trazer algumas informações importantíssimas para você sobre o que são esses combinados, o que eles acarretam. Então, acho que você vai gostar muito dessa live. Lembrando que é uma live mais curta, eu tenho proporcionado as minhas lives menos cansativas, passar mensagem mais curtas, e ela fica disponível, tá? Ela vai ficar disponível no YouTube, ela fica disponível aqui no Instagram, eu vou deixar também, para que você possa usufruir aí, se você achar que é interessante, até indicar para alguém. Bora lá? Vamos para frente então? Então vamos lá. Então, os combinados entre os casais. Eu vou trazer uma estatística para você. Um trabalho feito, para vocês terem uma ideia, na Universidade de Denver, tá bom? Um trabalho de pesquisa que avaliou mais de 1.000 casais. Eles chegaram à conclusão que a maioria não segue combinados. Eles não conseguem cumprir os combinados que foram feitos. Desde combinados mais sérios, como moral, ética, verdade, não trair, como combinados, às vezes até pequenos feitos no casamento, pequenos assim, quem lava a louça, vamos arrumar minha cama, eu cuido disso, você cuida disso, de mostrar a parte financeira, eu combino de trabalhar a parte financeira com você, de te apresentar um relatório da finança no final do mês. Então, cara, olha, essa universidade ela fez e mostrou que a maioria, a grande maioria dos casais já tem dificuldade de trabalhar com esses combinados. Vá somando aí, tá bom? Muito bem. Uma pesquisadora norte-americana, a Erika Lopes, ela preside um centro de aconselhamento de casais no Texas, tá bom? Estados Unidos. Ela falou que essa falta de checagem, essa falta de cumprir combinados causa desconexão no casal e muito ressentimento, tá? Então, casais se magoam, casais ficam frustrados, casais sofrem quando esses combinados não são executados. E isso desgasta muito a relação, desgasta muito o casal, tá bom? Não é uma tarefa simples, é uma tarefa árdua, mas por isso que a gente está aqui, tá? Para tentar colaborar, para tentar inspirar. Então fica até o final comigo, você que está aí, que eu vou passar uma dica para você já perceber o que é estipular um combinado com o seu marido, tá bom? Mas você mulher com o marido com a mulher, mas fica aí até o final, tá? Que eu acho que você vai gostar, que eu vou passar dicas valiosíssimas. Bom, eu imagino que você, mulher, está sofrendo, cara. Eu imagino, tá? Eu vejo pela minha esposa que sofreu comigo, não é? Eu vejo com tantos casais que eu atendo hoje e a maioria do meu público, inclusive aqui no consultório, é mulher. E essa dinâmica que elas trazem, assim, que você está sofrendo muito, né? Você está muito desconfortável com o seu companheiro. Homens que não cumprem o seu combinado, tá certo? Homens que não te olham, não têm empatia por você. Eu imagino que você esteja vivendo esse sofrimento agora. Homens que mentem, homens que têm vícios, pornografias, jogos, né? E que você está desesperado, às vezes, sofrendo com o teu relacionamento, já perdeu as esperanças, porque você não tem encontrado saídas e não tem encontrado caminhos para esses homens que estão desumanizando você, desumanizando a relação, devido, não é maldade, tá, pessoal? Não é.
Isso aí são os traumas. São os traumas de vida, são as dores que esse masculino carrega dentro de si, que faz com que o caráter desse masculino muda. O caráter não é algo pré-definido. Ele não vem e desde que nasceu é a mesma coisa. O caráter ele é moldado. Então esses traumas, essas dores do masculino, elas tendem a fazer muito isso, a criar muito essa desconexão e desumanização do homem para com o relacionamento. E por que eu estou falando muito do homem, né? Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que o homem é considerado por vários especialistas, dentro de relacionamento, quando o assunto é relacionamento, como a figura mais infantil possível, tá? Então, por isso que a gente vê muito mais... Claro, existe o contrário, tá? Não estou falando que não existe. Mas é muito mais do masculino para o feminino a dor, porque a mulher, nas relações, ela é muito mais madura. Ela sabe já muito mais o que ela quer. Ela entende o que ela quer. Ela sabe o que é importante para ela, tá? E o homem tem dificuldade por causa dessa dor, essas traumas que eles carregam, eles desconectam da relação e faz você, mulher, sofrer absurdamente com esse fato, tá? Sofrer por mentiras, como eu falei, vícios, desconexão, desumanização, você não é olhada, né? Aqui no meu consultório, eu pego muitas mulheres que sofrem, relatam, porque meu marido não me vê, ele não me enxerga. Tá? Isso não acontece só com você, tá, mulher? Não acontece só com você. Eu posso dizer como terapeuta que muitas, infinitas mulheres estão passando por esse processo. Você não está nisso sozinha, tá legal? E até para pedir ajuda, você não está nisso sozinha. Então, as mulheres estão sofrendo muito com essas relações e eu sinto muito, né? Eu sou homem hoje, vejo também desafios que a minha mulher que está aí me assistindo passou comigo, onde eu tive que amadurecer, estudar, crescer, né? Então eu entendo ela. Então é muito triste para mim quando vejo um homem hoje causar um mal para uma mulher, né? E eu lamento muito, tá? Sinto muito por você, mulher, porque isso ainda é uma coisa muito... Não é só o feminicídio, né? Onde vem o assassinato, mas os maus tratos, certo? Os maus tratos que os homens têm causado a essas mulheres, não por maldade, mas por desconhecimento, por dor, por inconsciência, correto? Muito bem. Mas resolver isso é mais fácil do que você pensa, sabia? Ah, não, Maurício, mentira. Resolver isso é mais fácil do que você acredita. Porém, tem que saber o que fazer. Tem que saber os passos, os atalhos, os caminhos que pode fazer o seu relacionamento ficar muito melhor, muito mais funcional. E mesmo que seja só você. Às vezes o seu marido ainda nem se abriu para fazer uma terapia, mas aquilo que você pode fazer, mulher, e eu vou explicar por quê. Porque você, mulher, né, já pode dar um salto muito grande na tua relação. Tá bom? Então, segundo a American Association for Marriage and Family Therapy, é uma associação americana, diz que 70% dos casos, olha isso, galera, 70% das situações que eu vou falar é a mulher que procura um tratamento para o casal num primeiro momento. Então, olha só, de 100 mulheres, 70 são as que primeiro procuram uma solução para salvar o seu casamento. Você tem ideia? Você tem ideia? Isso demonstra uma coisa muito importante, dá para a gente tirar uma lição muito importante daí. Isso demonstra a maturidade da mulher para as relações. A maturidade. E sabe o que eu percebo há muitos anos como terapeuta, né? Como ser humano? A pessoa que tem condição de dar realmente o salto de mudança para o teu casamento é você, mulher. É você. Se você não quiser falar não, tchau, acabou essa relação, você vai para outra. Mas se tiver algo nessa relação que vale a pena, né, é através de você. Porque muitas vezes o homem está tão congelado nos seus traumas, na sua inconsciência e na sua imaturidade que ele não vai buscar. Eu brinco, mas é uma brincadeira séria que eu fazia nos meus cursos, que você, mulher, é o centro do universo.
Por isso que você precisa estar íntegra, porque a mulher é o centro do universo. Não é à toa que vocês carregam uma vida, vocês dão a luz para homem e para mulher. Olha que forte que é isso, né? Então a mulher é o centro do universo. É o ser mais maduro para as relações, não é perfeito, hein? A mulher também às vezes peca no controle, quer mandar muito, mas a mulher é o ser mais maduro. Então, para salvar a sua, eu não gosto dessa palavra, mas vamos lá, vamos mudar, para poder proporcionar uma relação mais funcional, a sua relação de namoro, de casamento, é através de você. Por isso que a mulher é a primeira que procura. A mulher é a primeira que procura ajuda, exatamente para tentar gerar nesse relacionamento algo mais positivo, trazer o homem mais para essa consciência. Agora, é claro, tem que ter um cuidado aí. Você tem que tentar fazer isso, né? Por isso que precisa saber os macetes, os atalhos. Por isso que muitas vezes você, mulher, precisa de ajuda. Não dá para fazer isso sozinha, tá? Por quê? Porque você precisa saber como. Porque senão você entra num papel de mãe. Você inverte posição. Aí é muito perigoso para o seu relacionamento. Quando você começa a querer mandar, obrigar, ser mãe. Isso não vai dar certo. Isso não vai acabar bem. Tá bom? Eu tenho percebido já nesses tantos anos tratando de pessoas que esse grupo de mulheres que chegam aqui querendo essa mudança, com vontade de mudar a sua relação, doutora, eu não queria me separar, eu ainda acho que amo esse marido, acho que vale a pena. Então, aí a gente ensina, passa atalhos, ensina passo a passos. Eu tenho percebido que essas mulheres, elas aprendem a lidar com os seus homens, a inspirar seus homens, a encontrar melhores caminhos para a relação, né? Sem inverter o papel, sem ser a mãe, sem ser a chata, sem ser a brigona, né? Elas conseguem, pelas beiradas e conduzindo esse homem, e conseguem muitas vezes trazer esse relacionamento para um outro patamar. Virar o jogo desse relacionamento. E sabe o que tem de bonito nisso também? Libera os filhos. Porque a maioria das vezes esse casal tem filhos e sim, os filhos podem carregar o trauma dos pais. Os filhos carregam essa dor dos pais. Então, quando os pais se liberam, então você tem um resultado extraordinário sobre a criança, sobre esses filhos. E parte de você. Como eu falei assim, aquele que é mais maduro, se valer a pena, é essa pessoa que tem que, como é que fala? Guiar, ser a guiança do relacionamento. É aquela pessoa que está mais madura, aquela pessoa que está mais curada internamente, que já sabe o que quer. E na maioria das vezes eu percebo que com certeza é você, mulher. Tá? É você, mulher, que pode fazer essa mudança através de você. Mas tem que saber o que fazer. Tem que conhecer o que está fazendo, tem que entender o passo a passo para você poder dar um salto, se for interessante ficar. Agora, claro, tem homem, minha pessoa, que não dá, que é tão agressivo, que é tão estúpido, tem homem que está tão fora da casinha, que talvez vai ter que chegar ao fim. Não é todo relacionamento que você consegue realmente salvar ele, vamos falar assim, ajudar, não gosto da palavra salvar, tá? Porque aí você entra num triângulo dramático e eu não gosto do salvar. Mas inspirar uma relação melhor. Cara, mas a maioria das relações, se a mulher saber o que fazer, ela vai trazendo o homem com muito respeito, com muita integridade, com muita humanidade, ela vai devolvendo a esse homem o lugar para ele da casa, o lugar onde ele pode estar mais conectado e ele pode dar um salto muito grande nessa relação. Você quer ver? Ó, eu vou estar... Então, aí eu termino com esse assunto com essa pergunta. Qual grupo você quer pertencer? Você quer pertencer ao grupo das mulheres que só reclama? Só reclama da vida, que reclama do marido, que só reclama, não separa, mas também não arruma, fica só reclamando? Ou você prefere pertencer ao grupo dessas mulheres que lideram, que saem na guiança desses homens, num bom sentido, igual eu falei, sem inverter a ordem, sem bancar a mãe, sem tirar a dignidade do masculino, mas é aquela mulher que guia, por estar mais madura, por ser um ser mais maduro dentro de uma relação amorosa, claro que tem exceções, mas na maioria das vezes é a mulher. Ou você prefere esse grupo? Você prefere? Então, se você prefere, tem ajuda para você, tá? Tem ajuda e eu posso te ajudar, inclusive, nisso. Tá bom? Muito bem. Quer ver? Eu vou dar uma dica de um combinado para você começar a entender.
Eu sempre costumo falar que num casal que está sofrendo, os combinados devem começar de forma bem lenta e bem simples. Então, por exemplo, você senta com o teu marido e fala assim para ele, namorado, tá pessoal, tô morando junto, marido que eu falo, não é só casado no papel, que vocês têm uma união estável. Então você chega e fala assim, olha, ainda não tem filhos ou tendo filhos, vamos fazer o seguinte, eu sei que você trabalha mais, eu também trabalho em casa, eu trabalho meio período, não importa, eu faço a comida, você pode cuidar da louça? Se a gente pode comprar uma lava-louça para tornar mais fácil, a gente pode tentar não sujar tanta louça, mas você pode cuidar disso. Olha um combinado simples. Enquanto esse combinado não tiver estabelecido, fixado na memória, natural e automático, você não muda para outro. Entende? Olha um macetinho simples. Foca nisso. Aí passa um tempo, está natural. Não precisa mais falar para ele lavar a louça. Ele já faz, ele já age. Amor, agora eu acredito que podemos treinar um outro combinado agora. Você pode arrumar as suas coisas? Sapato no lugar, suas roupas penduradas. Eu ainda vejo sua cueca, sua roupa jogada por aqui. É possível agora a gente ir para esse combinado? E de forma natural você vai treinando até que aquilo fique automático e você não precisa mais pedir. Aí, à medida que isso vai tornando, você vai avançando, até chegar a combinados de responsabilidade afetiva, combinados mais desafiadores para o homem, combinados de programas de casal. Cara, isso funciona muito bem, tá? Então, para você ter uma ideia, já fica essa dica aí, beleza? E se você gostou do conteúdo, se você gostou desse conteúdo, te chamou a atenção, eu vou abrir uma caixinha de pergunta logo agora, na hora que eu terminar, eu vou abrir uma caixinha de pergunta sobre este assunto, tá? Às vezes eu abro caixinhas de perguntas variadas, mas hoje eu vou abrir sobre este assunto, para que você às vezes quer expor o seu caso particular, e aí eu vou tentar te orientar, vou tentar te responder, para a gente ser mais específico. Tá legal? Logo agora, na hora que terminar, eu já abro aí para a gente bater esse papo gostoso e eu ir respondendo para vocês e atingindo a sua necessidade. Lembrando que dessa vez, vai ser só sobre esse assunto de casais, de combinados, tá bom? Queria agradecer vocês, olha só, já deu 20 minutos de live, passa rápido, né? Mas dentro daquilo do que eu espero, tá? Sem cansaço, direto, objetivo, passando o recado. Um beijo para vocês, muito bom estar com vocês, valeu, fui!